Estamos aqui na presença deste magnífico monumento, erigido na segunda metade do século XIX, por influência de Joaquim da Costa Cascais, um oficial do Exército que se interessou muito pela memória da Guerra Peninsular e que também está na origem do obelisco do Bussaco. Este monumento, evocativo do esforço do povo português na construção destas fortificações que travaram a terceira invasão francesa, é o local ideal para evocar também a personagem que deu origem a esta guerra, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nasceu na Córsega em 1769, filho de uma família de origem toscana que habitava nessa mesma ilha. Após a sua infância, ingressou no Colégio Militar de Brienne e depois na École Militaire, em Paris, onde prosseguiu os seus estudos militares e de onde saiu em 1785, segundo tenente de artilharia. Após a Revolução Francesa, vai distinguir-se no cerco de Toulon, dado que é o autor de um plano para tomar um forte que dominava o Polo. Graças a esse feito e também por ter sido ferido numa coxa, vai ser promovido a general de brigada nesse mesmo ano e vai ser cometido ao Exército de Itália. Vai ainda, mais tarde, comandar o próprio Exército de Itália na campanha contra os austríacos e em que o arrojo tático que já demonstrou em Toulon se vai demonstrar numa série de outras batalhas, nomeadamente a Ponte d'Arcole e Rivoli. Napoleão vai interferir na política interna de vários países vizinhos, como a Holanda, a Alemanha, a Itália, a Espanha, etc. Vai ainda travar uma série de batalhas contra as várias coligações que se formam contra a França. Napoleão vai forjar uma Europa que vai sobreviver muito depois do Congresso de Viena. Ele acaba por ser derrotado pela sexta coligação em Leipzig, depois do rude golpe que sofreu na Rússia com a sua retirada de Moscovo e depois, após um primeiro exílio na Ilha d'Elba, vai retomar o poder nos chamados 100 dias e vai ser derrotado novamente em Waterloo. O exílio muito mais longe, na Ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morre em 1821. Nas suas próprias palavras, Napoleão combateu em mais de 60 batalhas. Este número, naturalmente, compreenderá não apenas batalhas, mas combates, cercos e outras operações bélicas. De qualquer das formas, a sua coragem física está demonstrada pelos dois ferimentos que sofreu, um em Toulon em 1793 e outro no cerco de Ratisbona em 1809. Napoleão era naturalmente dotado de qualidades em termos de comando. Era um homem adorado pelos seus soldados e fazia questão de passar privações exatamente como eles passavam. Daí ser idolatrado pela sua tropa e conseguir levá-los a fazer sacrifícios tão grandes como aqueles que foram feitos, por exemplo, durante a retirada da Rússia. Napoleão também tinha bastante gênio em termos de manobra tática. Uma das suas manobras preferidas consistia em manobrar por forma a levar o inimigo a um terreno em que eles ficassem em inferioridade numérica e, portanto, tivesse que empenhar as suas próprias reservas, enquanto Napoleão escondia as suas e depois com elas faria um ataque de flanco ou por trás, por forma a envolver o inimigo. Outra manobra preferida era quando enfrentava coligações de vários exércitos, conseguir atacar no ponto de junção dos vários exércitos, separá-los e depois batê-los separadamente. Napoleão também teve uma abordagem diferente do emprego de artilharia. Recordemos que era um oficial de artilharia e bastante proficiente no seu emprego. A artilharia napoleónica era muito flexível, era muito móvel e, embora beneficiasse de reformas feitas ainda durante o tempo da monarquia, Napoleão, naturalmente, otimizou esse emprego. A artilharia conseguia desarticular as primeiras linhas inimigas com a sua massa de fogos e permitia depois que o empenhamento da infantaria e ou da cavalaria fosse feito com muito menos baixas. De qualquer das formas, nem sempre este arrojo tático foi devidamente compensado. Houve batalhas em que realmente tiveram um resultado indeciso, como Marengo
até haver um reforço do exército francês, como Eylau ou como Wagram, em que houve praticamente tanto baixas de um lado como do outro. Para além disso, ainda houve derrotas, Essling naturalmente, mas sobretudo Leipzig e Waterloo, que acabaram com a saga napoleónica. Naturalmente que a sua visão estratégica também foi importante. Um exemplo disso é a sua campanha de Ulm, em 1805, em que faz um movimento torneante de tal amplitude que vai ficar um exemplo escolar deste tipo de movimento. Aliás, é usado como grande inspiração para o plano de Schlieffen dos alemães quando atacam a França em 1914. A gesta napoleónica marcou uma viragem na visão da guerra. A guerra passou a ser feita não por exércitos profissionais e relativamente pequenos como até aí, mas por grandes massas de homens, por exércitos de massas, por exércitos nacionais que a partir daí passaram a combater nos campos de batalha europeus. O exército de massas, constituído por cidadãos soldados, vai dar origem a uma nova visão da função militar. Até aí, tudo aquilo que eram mercenários e profissionais vão passar a ser o cidadão conscrito, que vai cumprir as suas obrigações militares no Exército Nacional. Este nacionalismo vai se tornar uma constante na Europa e vai ser importante no resto do século XIX, com o nascimento de novos países, o que vai culminar na Primeira Guerra Mundial com o desfazer dos grandes impérios. Napoleão modificou, portanto, a nossa forma de ver a guerra. Os seus princípios fundamentais vão permanecer durante pelo menos 100 anos, dado que só com a Primeira Guerra Mundial é que a guerra muda de caráter e mesmo em alguns aspectos vai permanecer durante grande parte do século XX. Neste ano, em que assinalamos 200 anos da morte de Napoleão, é um dos aspectos que devemos, sem dúvida, recordar.